mundo viu anteontem aquele espetáculo de teatro grego no STF. Xandão e Toffoli subiram no palco como se fossem duas freiras pobres pedindo doação no metrô. Ai, porque ministro sofre muito, porque tem muitas vedações, porque só pode dar palestra. Coitados, né? Quase pedi um pix solidário. Daqui a pouco vai ter campanha. Adote um togado em situação de luxo extremo. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Os caras ganham o que a maioria do brasileiro não ganha em 10 anos, mas falam como se estivessem vivendo de vale transporte e marmita fria. É tipo jogador milionário reclamando que o ar-condicionado do jatinho tá muito forte. Mas aí surge no meio da plateia uma pessoa que não engoliu esse chororô gourmet, Malu Gaspar. A Malu olhou para aquele teatrinho e falou basicamente: meu filho, menos. E não foi um menos educado, foi um menos com tapa na cara. Eis que o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes finalmente falaram sobre a ideia de criar um código de ética para os ministros do Supremo, que ganhou corpo justamente por causa dos rolos deles com o Banco Master. Os dois aproveitaram um julgamento sobre a proibição a manifestações políticas dos juízes para reclamar. O Xandão disse que está havendo uma demonização das palestras. Ao que o Toffoli engatou uma explicação de que os juízes podem sim receber por palestras e ser acionistas de empresas, só não podem ser dirigentes. E ainda mandou essa: é acionista de um banco, então não vai poder julgar ninguém do sistema financeiro? Ao final, o Alexandre de Moraes acusou de ignorância e má-fé quem disse que o STF autorizou os juízes a julgar casos em que os parentes são advogados. Bom, gente, má-fé foi o que não faltou nesse episódio. Vamos por partes. Ninguém falou que os ministros do STF não podem fazer palestras. O que se quer é que eles sejam transparentes e digam para a sociedade quem está pagando e quanto está pagando. E não só pelas palestras, mas também pelos hotéis de luxo, pelos jatinhos e todas essas despesas que a gente sabe que são os empresários que bancam. Também ninguém está dizendo que ministro não pode ser sócio de empresa. E eles sabem disso. Mas quando a família de um ministro vende um negócio por milhões de reais para o grupo de um banqueiro, como aconteceu com a família do Toffoli, não dá para ele querer relatar e ainda julgar um processo desse mesmo banqueiro. E não precisa de lei para isso, né? Basta bom senso. E para completar, o que se diz sempre é que os ministros do Supremo se autoliberaram para julgar os processos dos escritórios dos seus parentes e não dos próprios parentes. Tem uma diferença aí, claro. Mas vamos combinar? Até isso é uma vergonha. Do que interessa mesmo, nenhum deles falou. Nem o Moraes respondeu por que a sua mulher tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, que tipo de serviço ela prestou e por que ele foi procurar o presidente do Banco Central para pressionar para uma solução para os problemas do banco. E nem o Toffoli se explicou sobre o fato de ter viajado para Lima no jato de um empresário junto com o advogado de um dos presos na operação da PF sobre o Master no mesmo dia que ele assumiu o processo e ainda decretou sigilo, ou sobre os milhões que os parentes do bancário injetaram no resort dos seus irmãos. A intenção dos dois foi dizer na cara da sociedade e do presidente do Supremo, Edson Fachin, que enquanto eles estiverem ali, esse negócio de código de ética não vai rolar. Toffoli e Alexandre de Moraes continuam achando que estão acima do bem e do mal, enquanto a PF e o jornalismo continuam investigando até onde os tentáculos do caso Master conseguiram contaminar judiciário, governo e Congresso. E também quem são os responsáveis pela maior fraude da história do sistema financeiro brasileiro. Agora virou modo vítima. É sempre assim. Quando tá no poder é leão. Quando começa a investigação, vira hamster gripado. E a Malu basicamente meteu uma voadora jornalística no STF. Nesse ritmo, se bobear, semana que vem ela é convocada para depor por atentado à autoestima institucional. Daqui a pouco, manchete. Jornalista cometeu crime de ironia em grau elevado. Antidemocráticos. Mas não é só o Supremo Taiaiá Federal nessa ópera mexicana, não. Tem mais gente suando frio nos bastidores. Brasilinas e brasilinos, entra em cena Davi Alcolumbre. Enquanto o Senado barra CPMI esconde o WhatsApp, apaga registro de visita, blinda geral, o que o Alcolumbre tá fazendo? Dançando! Literalmente dançando. O sistema pegando fogo e o homem fazendo coreografia.
Titanic batendo no iceberg e o capitão puxando um passinho de TikTok. Isso não é descaso, isso é deboche institucional. É o sistema dizendo: E aí, povo, vai fazer o quê? me lembra aqueles bonecos infláveis de posto de gasolina. Aqueles malucos cheios de ar, balançando os braços sem coordenação nenhuma. Só faltou alguém escrever no alcolumbre: promoção de impunidade hoje. E o melhor é que não é a primeira vez. Ele já dançou enquanto ignorava mais de 80 pedidos de impeachment de ministros do STF. Ele já dançou enquanto ignorava os pedidos de anistia do 8 de janeiro. Eu tenho tanto medo de perder. Ou seja, sempre que o Brasil pega fogo, ele faz zumba. Escolher uma vida. A merda aquela que dá. Esse homem não preside o Senado, ele anima o velório da democracia. E é curioso, porque você vê que não é nervosismo, é prazer. Ele gosta. Deve ter sido aquela criança que dançava na sala para a família inteira olhar. Olha eu, mãe! Olha eu! Só que cresceu, virou presidente do Senado e continua. Olha eu brindando escândalo, Brasil! Agora a pergunta: o que o alcolumbre dançarino tem a ver com o Banco Master? Resposta curta: tudo. Já tem assinatura suficiente para a CPMI do Banco Master. E CPMI, em tese, é automática. Não é favor, é obrigação. Se segura, é crime de responsabilidade. Mas o alcolumbre segura. Por quê? Ah, porque quando você puxa o fio, vem. Campanha Tesouraria Fundo de Pensão Banco Master. É tipo puxar fio de novela das 9. Sai todo mundo abraçado. Diretor de fundo ligado a ele. Tesoureiro de campanha ligado a ele. Irmão dentro do esquema. É praticamente um combo familiar de escândalo. Agora dá para entender o silêncio. Não é prudência institucional. É modo sobrevivência ativado. CPMI investiga. E quem está dentro da história prefere que o livro nunca seja aberto. Mas aí, a Malu Gaspar de novo volta com a cadeira de aço da WWE. E revela o nível da coisa. Ministros do Supremo Taiaiá Federal, sim, do STF, pressionando o Senado para barrar a CPMI. Pressão de toga contra o Congresso. Porque, vejam só, eles têm ligação com o dono do banco. Olha que surpresa. É sempre assim. Nunca sabem de nada, nunca viram nada, mas sempre conhecem todo mundo. E alegam que a CPMI pode desgastar a imagem do Supremo. Meu amor, não é a CPMI que está desgastando. São vocês. Sigilo estranho, decisão estranha, material indo direto para o gabinete, recuo depois que pega mal. É aquele clássico. Confie em mim. Aí quando a luz acende, todo mundo corre. E o medo maior? Familiares sendo convocados. Aí o circo começa de verdade. Contrato milionário, atuação misteriosa, órgãos públicos que ninguém sabe o que foi feito. É tipo aquele funcionário fantasma de prefeitura, só que versão milionária premium. E ainda tem o resort do Taiaiá, o resort do Toffoli. Parece nome de novela das 6. O Segredo de Taiaiá. Casa reservada a fundos estranhos, parentes envolvidos. É sempre assim. Quando você vê, não é coincidência, é condomínio de escândalo. E o Congresso? Fingindo que não é com ele. Nos bastidores, alcolumbre dançarino ainda cogita. Se ficar feio demais, eu libero CPI só no Senado. Ou seja, uma CPI capenga controlada sem alcance. É tipo investigar assalto deixando o ladrão ser o delegado. Aí vem o deputado falando o óbvio. CPMI pode não convocar ministro, mas convoca quem está ao redor. Esposa de Alexandre de Moraes. Atenção para a notícia que acaba de chegar, portanto. Relator de CPI do crime organizado pede convocação de esposa do ministro do Supremo. E é aí que mora o pânico, porque quem está ao redor sabe demais. E o requerimento fala claro. Conexões promíscuas, pressões institucionais, interferência no Banco Central, inclusive ministro do STF pressionando o presidente do Banco Central. Deixa eu repetir devagar. Ministro do Supremo Alexandre de Moraes pressionando o Banco Central por banco privado. Em país normal, isso vira escândalo internacional. Aqui vira terça-feira.
E aí vem a pergunta que dói. Desde quando o ministro da Suprema Corte faz lobby político? Desde quando o STF manda no Congresso? Desde quando toga virou crachá de poder absoluto? Mas aí você lembra que lá atrás já teve ministro indo ao Congresso barrar voto impresso. Seu Barroso. Na época a imprensa fingiu que era normal. Ali nasceu o monstro. Ali nasceu o deixa que eu resolvo. Ali começou essa zona institucional. Hoje eles barram CPMI. Amanhã barram eleição. Depois de amanhã barram opinião. E quem reclama é chamado de ameaça à democracia. A verdade nua e cruel. Xandão e Toffoli estão desesperados. Alcolumbre está comprometido até o pescoço. O sistema inteiro está em modo autoproteção. Não precisa nem pressionar muito. Todo mundo já sabe que se a CPMI andar, o castelo desmorona. E por isso eles dançam. Dançam para distrair, dançam para debochar, dançam porque acham que estão acima de tudo. Mas toda história de impunidade termina igual. Começa com soberba, termina com delação. E, como todo bom brasileiro já aprendeu, quando o poderoso começa a posar de vítima, é porque o roteiro da queda já foi escrito. E agora só falta o capítulo final. No fim das contas, a Índia tem a deusa Kali, que dança e destrói o universo. E o Brasil tem Davi Alcolumbre, que dança e destrói CPMI. A diferença é que pelo menos a Kali avisa que vem para causar o apocalipse. Já o Alcolumbre faz tudo sorrindo ao som de pagode, enquanto enterra a investigação do Banco Master com um passinho de festa. Se isso não é divindade da impunidade, é porque o Olimpo agora funciona em Brasília.